Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro dia dos 30 dias para colocar a vida em ordem até 2026. Ao decorrer desses 30 dias, você vai perceber que não é só sobre organização. Nós estamos aqui porque Deus quer nos inspirar a buscar a plenitude, a ordem e a harmonia em todos os aspectos da nossa vida com Ele. Você vai aprender que a ordem física reflete na ordem espiritual. Muito mais que isso, você vai entender que a casa é um altar de adoração. E hoje nós vamos começar transformando o ordinário em sagrado pela cozinha. O primeiro passo é fazer como eu estou mostrando no vídeo. Comece retirando tudo para você ter uma visão geral de todas as peças que você tem dentro dos seus armários. Eu já vou aproveitando para limpar as prateleiras por dentro porque eu acho mais prático. Gente, uma das maiores dicas que eu posso dar para vocês, para quem tem armário alto e não tem coisas altas para guardar dentro dele, é usar esse tipo aqui, ó, de ferrinho. Você pode ter de qualquer forma que você encontrar, porque aí você consegue fazer 2 níveis, né? Assim como eu tô fazendo aqui nas frigideiras. E aí você consegue otimizar muito mais o espaço. Colocar uma panela na parte de baixo, uma frigideira na parte de cima. E ainda sobra espaço para colocar mais algumas coisinhas ali. Enquanto você vai esvaziando os armários, eu quero ir conversando com você. A cozinha geralmente é conhecida como o coração da casa. Na cozinha, você não está apenas cortando legumes, temperando uma carne, lavando uma louça. Na cozinha, você está cuidando de vidas, nutrindo quem você ama, criando memórias. Cada prato, cada refeição preparada ali é uma oração de gratidão silenciosa. A cozinha se torna um lugar onde Deus nos ensina sobre generosidade, provisão e serviço. Valores profundos do reino de Deus. A cada refeição é como se uma semente fosse plantada no coração da família. Por isso, mulher, entenda, o seu papel dentro da sua casa é santo. Esse é o seu maior ministério. O seu trabalho não é invisível aos olhos de Deus. Você serve ao Senhor quando serve a sua família. Agora que você já separou tudo, é hora de avaliar e entender quais são os itens que vão embora e os que ficam. Separe aqueles itens quebrados ou que você não usa mais ou não fazem mais sentido na sua vida. Agora que você já olhou tudo e suponho eu que já tenha passado um pano aí em tudo, tá na hora de você começar a voltar as coisas no lugar. E aí, a primeira dica da organização funcional que eu quero dar pra vocês é o que você mais usa em fácil acesso. O que você menos usa, um pouco mais difícil acesso. Outra dica essencial é criar zonas de uso. A zona dos utensílios de café, a zona de preparos de alimento, a zona das facas, utensílios que eu uso para refeição, utensílios para fazer um bolo. Que é um lugar que já tá bem organizado. Como é algo que eu mantenho, eu nem vou mexer, mas eu quero dar uma dica para vocês. Essas 2 tampinhas, elas estão aqui há um tempão. E eu fico com dó de jogar, porque eu fico pensando, preciso achar o pote delas. E hoje é o dia da organização, eu não achei o pote delas. Não sei o que aconteceu, então elas vão pro lixo. E aí, a gente já libera aqui, ó, um espacinho que as tampinhas estavam ocupando. Esse outro potinho aqui, ó, é um potinho descartável. Mas eu sempre guardo quando vem aquela visita, sabe? Quer levar um pouquinho de comida embora. Então, eu dou esse potinho e a pessoa não precisa me devolver. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou encaixar ele melhor aqui, porque o restante já tá bem organizado e limpinho nessa parte. E ter essas divisórias assim, ó, ajudam muito. Ó, aqui eu tenho mais também, que eu coloco assim, ralador, cortadores, e aí nesse aqui tem o abridor e o negócio de sorvete. Antes que eu me esqueça, faça uma limpeza completa. Limpe as prateleiras, as portas, os puxadores, as dobradiças, aqueles cantinhos onde a gordura acumula. Deixe tudo bem limpinho, porque isso também vai te trazer paz. E agora o mesmo cuidado a gente vai ter com os eletrodomésticos. Os que ficam expostos e os que ficam guardados também. Passar um paninho básico ou até uma buchinha se tiver muito engordurado. O meu, como eu limpo sempre, é só um paninho básico mesmo. E outra coisa que eu sempre faço também é ter um palitinho de dente comigo. E aí, deixa eu puxar aquele... É difícil. Eu faço esses cantinhos, essas crostinhas que juntam, né? Nele, às vezes se tem algum botão, você pode fazer assim em volta do botão, que já ajuda muito a tirar, né, todas aquelas craquinhas que ficam, e o nosso eletro, e desse jeito o nosso eletro fica novinho de novo.
Outra dica que eu quero dar é dessa área aqui, ó, de suplementos que a gente tem em casa. Primeiro que eu uso essa parte aqui do armário para colar as orientações de vitamina que a gente tem da nossa médica. E segundo que eu uso uma espécie de bandejinha, tá vendo? Então vira uma gaveta. Toda vez que eu preciso pegar um remédio, fica muito fácil. E não vira uma bagunça, eu não preciso ficar tirando do lugar. Eu só puxo a gavetinha, escolho o que eu quero e volto ela aqui dentro. A mesma coisa funciona para os chás. Eu tenho esse aqui, ó, que são quadradinhos, tá vendo? Cada um deles eu encaixo os sachês de um sabor e eles ficam todos organizadinhos aqui e não tem como bagunçar. Outro exemplo aqui são esses 3 que eu coloquei. Não tá funcional, gente. Tá apertado, ó, pra tirar e colocar. E eu posso, inclusive, até quebrar isso aqui de tão apertado que ficou. E aí que entra a reflexão. Eu vou usar os 3 toda vez que eu for fazer algum alimento, algum prato especial? Muito provavelmente não. Geralmente, quando eu for usar, vai ser 1, no máximo 2, até porque minha família é bem pequena. Então, o que vai acontecer com um deles? Vai subir. Então, eu não preciso de 3 o tempo todo na minha mão. 2 é o suficiente, já vai me servir e não vai causar estorvo nem bagunça. Porque o dia que eu tô na correria, que eu tô cansada, que eu tô estressada e eu encontro algo que tá difícil de fazer, ou ele vai ficar aqui em cima, ou ele vai entrar num lugar que não é dele. Então a gente não pode dar espaço pra preguiça. Por último, separe os itens que precisam de uma atenção a mais. Algum reparo, alguma coisa que você vai consertar, como por exemplo afiar facas. Última dica e de extrema importância, eu sempre tô com um caderninho para eu poder anotar e fazendo a lista aqui dos afazeres, das pendências que eu não vou resolver hoje, mas que começam a surgir na minha cabeça. Se você não põe num papel, tudo isso fica aqui, ocupando a sua mente e te deixando ainda mais sobrecarregada. Então você pode anotar um tempero que você viu que tá acabando, os afazeres como a faca que vai precisar amolar, algum item que você vai precisar repor. Esse caderninho vai te acompanhar durante os 30 dias para você ir colocando aqui as pendências e não sobrecarregar a sua mente. Porque muitas vezes você pode ter visto a minha cozinha e falado: eu quero colocar esse suporte que dá 2 andares, eu consigo colocar mais coisas em altura. Ou não, eu quero colocar esses cestinhos de faca. E muitas vezes você não necessariamente vai fazer isso nesse primeiro momento. Então, arruma da melhor maneira que você encontrar e anota os seus desejos aqui. No futuro eu gostaria de ter suportes para faca. Dessa forma você não fica sobrecarregada e você já cria aqui, uma linha de metas e objetivos que você quer conquistar. Eu tô dando os últimos detalhes aqui no fogão. Essa chaleira, eu uso todos os dias para fazer chá, para ferver água. Então o lugar dela já é em cima do fogão mesmo, que é muito prático pra mim. E a ideia, como eu falei, não é só ser bonito e não é copiar exatamente como eu faço. As dicas que eu trago aqui, elas não são regras, elas são inspirações para facilitar aí na sua casa. Porque às vezes você vai ter menos armários que eu, ou mais armários que eu, ou mais prateleiras, né? Não tão altas quanto as minhas, que eu preciso colocar esse divisor no meio. Eu não sei qual é a realidade aí da sua casa, mas o que eu posso te garantir é que eu já morei em muitas casas. Já morei em apartamentos bem pequenos, já morei em casas muito grandes, já morei em casas com 2, 3 portinhas de armário e já morei em casas com mais armários. O que eu quero dizer é que sempre tem um jeito da gente deixar mais funcional e organizado. Se tiver difícil por aí, você pode tirar algumas dúvidas comigo aqui nos comentários, mas a minha dica é que você ore, peça ao Espírito Santo de Deus estratégias, porque até nessa hora Ele é conosco. Esse foi o primeiro dia do nosso desafio e eu espero de coração que seja o primeiro de 30 dias que transformarão as nossas vidas. Te vejo amanhã.